E aí pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam maravilhosamente bem e hoje eu lhes trago uma partida muito interessante, porque Hikaru Nakamura, o campeão estadual da Louisiana, enfrentando o campeão mundial, abre com o peão na casa de B4, certo? É a abertura do orangotango, também conhecido como a abertura polonesa. Antes da gente entrar na análise da partida, que é tremendamente interessante, só pela abertura escolhida você já sabe que vai ser uma partida interessante, vale a pena dizer que essa partida foi jogada pelo campeonato Team USA contra Team India, que é um campeonato que aconteceu essa madrugada. E, bem, no final eu te dou o resultado, mas é um formato muito interessante. Eles já estão no terceiro jogo, o Nakamura e o Gukesh, e os dois primeiros empataram. E nesse campeonato, a cada jogo que você vai empatando, o próximo é num formato de tempo mais rápido. Então eles empataram o jogo no formato dos 10 minutos. Aí fizeram um jogo de 5 minutos. Empataram também, esse daqui é Bullet. E é no tabuleiro físico, né? Você já jogou Bullet no tabuleiro físico? É uma loucura, mas os caras são rápidos. E o Nakamura joga peão em B4 porque outra questão desse evento que é muito legal é que eles não podem repetir a abertura. Então na primeira partida, o Nakamura jogou peão dama, não pode mais jogar. Na segunda jogou peão em F4, não pode mais jogar. Tem que inovar nas aberturas e é muito interessante isso daqui. Mas agora que você tem todo o contexto, vamos ver como que o campeão mundial combate a abertura do orangotango. Vem E6 do Gukesh ameaçando o peão na casa de B4, bispo na casa de B2, não pode pegar em B4 sem pendurar o peão de G, cavalinho F6 e A3 apoiando aqui o peão. O Gukesh joga peão em D5, atacando o centro do tabuleiro, e o Nakamura joga E3, preparando, na verdade, para jogar peão na casa de C4. Vem bispo em D6 por parte do Gukesh, C4 do Nakamura, e podemos dizer que, na verdade, o Nakamura pegou uma posição muito boa aqui da abertura. Normalmente, na abertura do orangotango, para você que precisa de alguma preparação, as pretas jogam mais agressivamente, né? Normalmente, se você jogar B4, pretas vão jogar E5, bispo em B2 o jogador de pretos vai tomar. E pode parecer horrível você tá trocando um peão lateral por um peão central, mas essa é a maneira principal de se jogar, porque agora as brancas vão sofrer por serem as únicas que de fato têm uma fraqueza, que no caso é o peão de A que tá isolado aqui. Como o Gukesh foi para esse sisteminha mais ou menos calmo, as brancas têm quase que uma abertura Larsen um pouquinho melhor, porque ao invés de ter o peão na casa de B3, tem um peão em B4 que tá pegando mais espaço. Vem o rock do Gukesh, cavalinho F3, peão em C6 montando aqui a pirâmide de peões, então ele tá jogando um sisteminha de desenvolvimento, que na verdade é muito bom em Bullet e em Blitz, né? Porque se você joga o sisteminha, você pode jogar tudo sem gastar muito tempo no relógio. E vem D4 por parte do Nakamura, atacando o centro. Cavalinho D7 desenvolvendo, cavalinho D2, e agora que o Gukesh já desenvolveu tudo, ele tá sofrendo com um pouco de falta de espaço. Dá pra ver que esse bispo aqui é o pior bispo que já existiu na história do jogo de xadrez, né? Ele não consegue se movimentar. O Gukesh começa a buscar um pouco de espaço para as próprias peças, atacando aqui essa cadeia de peões do Nakamura, jogando peão na casa de A5 e gerando também uma ameaça de ganhar o peão da casa de B4. O Naka joga peão em C5 atacando o bispo, bispo em C7 e agora ele rompe a cadeia de peões jogando peão na casa de B5. E esse plano de você romper uma cadeia de peões é muito interessante, né? Porque aqui não importa muito o que o Gukesh faça, vai acabar gerando fraquezas para ele próprio. Porque no momento, quando os peões estão todos conectados, nenhum desses peões realmente é fraco, só talvez o peão de B. Agora, se o Gukesh toma, basicamente ele estilhaça aqui a estrutura de peões, melhora o bispo do Nakamura e o peão de B fica muito mais fácil da gente atacar. O Gukesh provavelmente não deveria ter tomado, mas, novamente, é uma partida de Bullet. Ele acreditava que conseguiria romper a cadeia de peões do Nakamura, atacando ela pela cabeça, jogando peão na casa de B6, e é o que ele faz. E aqui o Nakamura pensa, beleza, se você quiser me dar um peão passado de graça, defendido, tudo bem, eu aceito, né? Peão na casa de C6, passou o peão de C, e em 12 lances o Nakamura já tá praticamente ganho. Pelo menos assim, estrategicamente tá ganho contra o campeão mundial na abertura do orangotango, né? O cavalo tem que voltar para casa de B8, e olha que tristeza isso daqui para as pretas, né? E o Naka apoia o bispo com o peão na casa de A4. Vem cavalo em A6 agora, querendo entrar nas casas enfraquecidas por aqui, né? Na casa de B4. Rock, cavalo B4 e cavalinho E5 por parte do Nakamura. Basicamente convidando as pretas a tomarem o cavalo, porque querem, na verdade, expulsar esse cavalo de F6 daqui. E se você tomar, peão toma e cavalo em E8, cara, pode abandonar. Você tem uma peça que não tá na oitava fileira, e basicamente não tem espaço para colocar as peças em lugar nenhum. Então esse cavalinho assim, que ele é realmente incapturável por hora. Vem bispo em D6 por parte do Gukesh, não tomando ali. O Nakamura joga a torre na casa de C1, colocando a torre por trás do seu peão passado, ajudando ele a avançar. E nessa posição, o Gukesh vê uma maneira de contestar o bispo da casa de B4.
ele joga cavalo em C7. E a ideia é jogar esse cavalo na casa de C7 e basicamente pressionar por aqui, bloquear o peão passado também, tentar ganhar o par de bispos tomando esse bispo, né? Tem várias ideias aqui por parte do Gukesh. A melhor maneira do Nakamura prosseguir seria aproveitar que o cavalo saiu daqui e não tá mais de olho na casa de E4 para começar a avançar o peão, rompendo o centro do Gukesh. E se as pretas tomarem, cavalo toma, dá pra ver que a posição ela é meio esquisita pra você jogar de pretas, e brancas muito facilmente acabam trazendo peças para o ataque. Esses dois cavalos centrais são bem incômodos aqui na posição. Mas é uma partida de bullet. O Nakamura tem pouco tempo no relógio, claro que ele vai errar, ele joga cavalo em D3, e aqui as pretas estão de volta no jogo. Cavalo em D3 é pra você poder tomar o cavalo da casa de B4 basicamente, mas agora cavalo em C7 bloqueia o peão passado, ameaça tomar o bispo e depois tomar o cavalo, então cavalo por B4 é forçado, e nessa posição o Gukesh opta por tomar de peão, que é a escolha correta aqui. E depois de tomar de peão, ele na verdade gera o seu próprio peão passado, então agora o jogo tá igual, pode ir para qualquer um dos lados. O Nakamura joga bispo na casa de D3, alinhando o bispo com o rei do adversário, e o Gukesh joga bispo na casa de A6, preparando para trocar o bispo. E aquele bispo mal, que era a pior peça do mundo, de repente está se trocando pelo bispo bom do Nakamura à força. E essa é uma troca que favorece demais o jogador de pretas. Bispo toma, torre toma, e E4 joga o Nakamura, rompendo o centro do tabuleiro. As pretas podem até tomar, mas não tem muita lógica, você vai simplesmente convidar o cavalo para o centro. Então, dama em A8, ameaçando o peão da casa de A4. E nessa posição, né, o Nakamura toma na casa de D5, e depois de cavalo toma, ele sacrifica o peão de A. Não que ele tivesse uma boa maneira de defendê-lo, mas ele basicamente faz um sacrifício de peão, jogando o cavalo na casa de E4 e jogando para atividade. Instantaneamente, se você tomar o peão, você perde o bispo e o jogo, mas o bispo sai com o tempo, e é justamente o que o Gukesh faz. Torre na casa de C4 e agora torre em C8, joga o Gukesh, sabendo que não dá para você defender o peão da casa de A4. Então agora, parece que o Gukesh voltou completamente no jogo, na verdade virou o jogo, o jogo não virou, né, capotou completamente, porque as pretas têm o seu peão passado, as pretas vão ganhar o peão passado do jogador de brancas, vão ganhar mais um peão aqui na casa de A4 e dominar a coluna aberta, e o jogo tá um desastre completo para as brancas. Mas as brancas persistem causando problemas. Peão em G3 atacando o bispo, bispo na casa de B8 e dama na casa de C2 tentando segurar o peão da casa de C6. Torre por A4 e cavalo em G5 Nakamura vai forçar o adversário a fazer fraquezas ao redor do seu rei, porque ele tá ameaçando dama por H7, então ele tá forçando aqui o Gukesh a jogar peão na casa de G6. E uma coisa que você vai perceber é que quando você joga o lance do fianqueto e não tem um bispo do fianqueto que tá cobrindo essas casas, isso pode acabar virando um problema muito rápido, ainda mais porque tem um bispo mirando esse lado do tabuleiro, tá? Torre C1, joga aqui o Nakamura, bispo em D6 joga o Gukesh e dama na casa de E2 joga o Nakamura, tentando jogar, por exemplo, dama em F3 e causar problemas na casa de F7. Só que agora, peão na casa de B5 chutando a torre tem que ir pra casa de C2, B3 chutando a torre de novo, a torre tem que ir pra casa de D2 e agora ela não defende mais o peão de C, torre por C6 e o Gukesh tá completamente ganho, é claro. Vem torre em D1 por parte do Naka, torre em C4 por parte do Gukesh e dama em F3 ameaçando o peão da casa de F7. Dama B7 segurando e dama por B3 joga nessa posição o Nakamura. Aqui, torre em B4 ameaçando a dama volta para F3, torre em C4, cavalo em E4 joga o Nakamura, e a ideia é tomar o bispo da casa de D6 e causar problemas nas casas escuras se esse bispo for capturado. Vem bispo em E7, cavalo em C5, e nessa posição, olha que interessante, né? O Nakamura, quando ele joga esse cavalo em C5, ele na verdade está sacrificando um peão. Mas a ideia é que se você tomar esse cavalo, né, e peão toma, e agora a torre toma C5, o jogador de brancas, de repente, tem alguma atividade. Ele tem a coluna D aberta e ele tem o jogo pelas casas escuras. Então, dependendo da situação, às vezes vai dar certo de você sacrificar uma torre no cavalo e, dependendo da circunstância, vamos dizer que o Gukesh tomasse de peão, uma coisa completamente errada que ele não faria, um dama em F6 e o jogador de brancas está vivo no jogo. Esse é o tipo de tática que o Nakamura está tentando criar, o tipo de recurso defensivo que ele está tentando criar quando ele joga cavalo na casa de C5, atrapalhando aqui as duas torres. O Gukesh não é bobo, então ele não toma, ele joga dama na casa de C8. E aqui o Nakamura joga cavalo na casa de D3. Vem bispo D6, cavalo C5 de novo, B4 avançando ali o peão passado, torre em A1, querendo trazer a torre talvez para a casa de A7 para gerar problemas ao longo aqui da sétima fileira,
E nessa posição, o Gukesh fala, tudo bem, eu vou aceitar aqui o seu blefe. Vamos tomar esse cavalo, o bispo toma cavalo, peão toma e torre toma. E agora, pô, eu tô com 2 peões a mais, um peão passado, não é possível que você vai fazer funcionar um torre por e um dama em F6, é relativamente simples de ficar de olho. Vem torre em D1 por parte do Naka, lidando com cheques por ali. Torre em C2 por parte do Gukesh, né, ficando ameaçando o bispo. Vale a pena falar, por que não torre por D5 e depois dama em F6, né? Porque aqui a gente toma de torre e responde a dama na casa de F6, jogando de maneira relativamente simples, torre em C3. Dá pra gente sacrificar material para fazer com que isso não funcione e o peão ainda passe, né? Então o Gukesh, por hora, tá de olho em tudo isso. Por isso o Nakamura joga a torre D1, vem torre C2 por parte do Gukesh, bispo D4, torre C4, bispo E5, e nessa posição, partida de bullet, acontece. O Gukesh tá completamente ganho. Tem que jogar torre C1, tem que trocar tudo, você tem mais material, tem um peão passado, vamos trocar as torres. Mas o Gukesh joga H5, e esse lance dá ao jogador de brancas uma vitória, se ele joga torre na casa de A7. E aí tá ameaçando dama por F7, e não tem uma boa defesa, né? Essa que é a questão, você não tem uma boa defesa, a casa de F7. Porque se voltar a torre para a casa de C7, né, por exemplo, você já vai estar entregando material de cara. Mas agora tem aquela ideia do torre por D5 e dama em F6 não tem defesa. Né? Não tem defesa para o jogador de pretas. No entanto, o Nakamura provavelmente de maneira instantânea reage ao H5, o H4 é normal. Deixou passar. Aí dama D7 e não tem mais torre A7 por Nakamura. Vem rei em H2, rei em H7 e aqui, novamente, o rei na casa de H7 acaba sendo uma gafe e deixa a posição do jogador de brancas completamente ganha. Porque torre por D5, peão toma D5 e dama em F6 e não tem uma maneira de responder. É diferente, quando o bispo estava em B2, você poderia colocar uma torre na frente. Aqui não tem como você responder. Dama em H8 vai ser checkmate. Então, nessa posição, o Nakamura está completamente ganho e o Gukesh precisa parar o checkmate. Então ele entrega a torre, dama toma e ele joga a dama na casa de E6, ameaçando o bispo. E aqui, o mesmo torre em A7 ganha, sacrificando o bispo para jogar dama por F7 checkmate. Só que, bispo em F4 joga o Nakamura. E de repente, as pretas estão no território onde conseguem segurar o empate, jogando B3 com a ameaça de jogar torre em C2 prendendo a dama. O Nakamura joga torre na casa de C1 e agora ele tá completamente perdido. Tá perdido porque o jogador de pretas tem como jogar uma ameaça imparável. E é torre em E4, ameaçando prender a dama. Se você jogar rei na casa de G1, torre em E2 de qualquer forma, dama em H3, e quem tá levando o checkmate é você. Certo? Então, tipo, talvez dama na casa de A7, para não deixar a dama entrar imediatamente, porque você gera uma ameaça no peão de F, mas aí B2 também é muito poderoso esse ataque do jogador de pretos. O Gukesh viu isso? Não viu. Partida de bullet. Jogou torre por torre em C1. Bispo toma. Rei G8. Bispo B2. E acredite ou não, essa posição é uma posição de empate. Mas, claro, eu acho que nenhum ser humano consegue segurar um empate nessa situação. Com tantas fraquezas nas casas escuras, com o bispo e a dama atuando juntos. Vem dama em E4 aqui por parte do Nakamura. Dama em F6 ameaçando checkmate. E aqui, na verdade, o Gukesh joga dama C2. E é o lance correto. Porque depois de rei em H3, pretas têm como empatar jogando cheques perpétuos. A ideia é jogar dama em C8 cheque quando você voltar, dama em C2 cheque e tem cheques perpétuos aqui. Mas Gukesh joga rei na casa de F8 e nessa posição, brancas jogam e tem checkmate em 1. O campeão mundial deixou passar mate em 1. Dama em D8, checkmate, joga o Hikaru Nakamura assegurando a vitória e, na verdade, esse evento foi um completo massacre. O Nakamura ganhou do Gukesh, o Levi Rosman ganhou do Sagar Shah, nós tivemos a Carissa Yip ganhando da Divya Desmut, tivemos o Fabiano Caruana ganhando do Arjun Erigaisi e nós tivemos o Tani ganhando do Ethan Vaz. Então, o time dos Estados Unidos ganhou de 5-0 contra o time indiano. Foi assim, um completo massacre, né? É isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham curtido. É um evento bem divertido, num formato bem curioso. Aquele que analisa uma partida de Blitz é estúpido, segundo o Rashid Nesmedinov. E cá estamos nós vendo uma partida de Bullet. Tenham um ótimo domingo, um abraço e até a próxima.